Olá, gente querida, graça e paz, tudo bem com vocês? Desejo que esteja tudo na mais perfeita paz aí com você. Nos últimos dias, muitos de nós estamos ouvindo falar de um movimento do Espírito Santo que está acontecendo em Wilmore, no Kentucky, lá nos Estados Unidos, mais especificamente na Universidade de Osborne. Alguns já estão chamando esse movimento de um grande avivamento. As opiniões são bem divergentes nos meios tradicionais, nos meios pentecostais, enfim, sobra para todo lado. Os relatos são os mais variados que você possa imaginar. Então, com o objetivo de trazer luz sobre a questão, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu queria te convidar antes de seguir adiante, que você possa se inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações, tá bom? Eu quero compartilhar com você dois vídeos. O primeiro vai mostrar um aluno lá no início do movimento, dando o seu parecer. E no segundo vídeo, eu quero mostrar para você que a movimentação lá, os cultos ainda continuam acontecendo, ou seja, ininterruptamente, o pessoal está reunido lá e o testemunho que nós temos ouvido e visto é de um grande mover do Espírito Santo. Observa aí nos vídeos que eu vou colocar na sequência. Been crying out for revival in our city. We've been learning about revival, but I've never seen it. I didn't even know it was real. I'm just sitting in class and they're telling us all these stories on college campuses and then going across the nation. And we're like, when is this going to happen? And then they lock you in a prayer room and you're just like, hey, you got to ask for it. And we're just sitting there like, God, I'm asking. What does it look like? And then all of a sudden, my friend Jaden says, dude, if Jesus just localized himself and just sat his throne in a room, how could we not drive 6.5 hours to go? And we get here, and it was like you get here at like 6 a.m. and it's completely silent. And I'm like, is this revival, God? And we walk upstairs because we're kind of nervous. We're like kind of shaking already. We didn't get any sleep. They're terrible road trip partners. They both fell asleep. I drove most of the way. But besides that, we go upstairs and there's people like sleeping and we're like, so this is revival, God? No. Cool, this is awesome. And then chapel starts and immediately we just see people flooding in. And God said, revival isn't hype. It's ordinary people who are hungry. It's ordinary people who are hungry. And he said, Dave, I'm going to need you to go to the altar. And I'm like, I don't want to go to the altar. And he's like, go to the altar. And I go to the altar and worship starts. And he's like, this is revival. Look left. And I look left. And there's this young college woman getting prayed over by an older woman. And he says, look right. And then there's this young guy praying over an older guy. And he says, look behind you. And everyone's just raising their hands. And he said, Dave, this is revival. It isn't hype. It's ordinary people crying out for a move of God in our generation. And I'm here to talk to everybody in this room who is hungry. What an honor. What an honor it is to be here. Revival is real. It isn't just a story we heard about. It's true. And it's not just come here today, but it's about to spread out to the nation. It's about to spread out to the United States. And I'm here to talk to every young person in this room. I just gave my life 1.5 years ago to Christ. And it has been the greatest thing I have ever done. I left everything. And I'm here to talk to every young person in this room. Forget the job. Forget the girl. Forget the guy. Forget everything. He's worthy. He's worthy. And I'm here. And I'm just saying, oh, it's such an honor. If you don't feel that joy inside of you, I don't know what's going on. It's real.
Centenas de pessoas estão reunidas há mais de 100 horas em um culto ininterrupto desde quarta-feira em Wilmore, Kentucky, nos Estados Unidos. Tudo começou em um culto matinal na Asbury University. O culto terminou, mas alguns dos jovens continuaram ali orando, cantando e adorando a Deus. Existem centenas de relatos nas mídias sociais de quem saiu e sentiu vontade de voltar, ou de outras regiões do estado e do país que estão se dirigindo para lá. Nas imagens compartilhadas na internet e nos canais de notícias, é possível ver jovens, adultos, crianças e famílias inteiras que estão em meio a este mover que tem sido chamado por muitos de Asbury Revival, ou Avivamento Asbury. Nos 2 primeiros dias, estima-se que mais de 1.000 pessoas já tinham passado pela capela da universidade. No Brasil, pastores como Pedro Pamplona e Maicon Barroso comentaram e compartilharam informações sobre este grande movimento. Em 1970, a Asbury University passou por um avivamento histórico que marcou os cristãos nos Estados Unidos e está sendo lembrado neste momento. Bom, que nós estamos diante de um grande mover e derramamento do Espírito Santo, a gente não pode duvidar, embora que alguns já estejam duvidando. A pergunta que nós precisamos fazer nesse momento é: Wilmore está vivendo o grande avivamento ou um grande avivamento? A primeira coisa que a gente precisa fazer nesse momento é dar uma definição, definir o que é avivamento. Segundo Richard Owen Roberts, ele disse o seguinte: olha essa definição, eu achei fantástica. O avivamento é um extraordinário movimento do Espírito Santo que produz resultados extraordinários. Você observou bem a definição? Owen, ele disse que o resultado de um avivamento deve ser algo extraordinário, ou seja, o avivamento tem que resultar em coisas muito especiais. Os resultados citados nessa definição de avivamento tem tudo a ver com aquilo que se produz a partir desse mover do Espírito Santo. Ou seja, o que isso tudo está gerando, o que é que isso tudo vai gerar? Isso na definição do Owen. Para dar uma clareada um pouquinho mais na questão, eu gostaria de compartilhar com você quais foram as marcas deixadas na vida de muitas pessoas nos grandes e famosos avivamentos. Eu quero me dedicar a falar de 2 especificamente, na verdade, fazer citação do que aconteceu nesses 2 grandes avivamentos. O primeiro deles é o País de Gales, o avivamento do País de Gales, e o outro avivamento é o avivamento da Rua Azusa. O que é que foi observado em comum nesses grandes moveres de Deus e nesses grandes avivamentos? Primeiro, tudo sempre começou em algum lugar. E esse lugar foi preparado por pessoas que ao longo de tempos ou anos que se passaram, oraram, pediram a Deus por isso, pediram a Deus que o Senhor derramasse do seu Espírito. Geralmente pessoas muito simples. Em segundo lugar, esses movimentos eles foram marcados por sede de Deus. As pessoas queriam mais de Deus. Em terceiro, a renúncia do pecado e mudança de vida. Não há possibilidade de avivamento sem esses elementos. Em quarto, recebimento de dons espirituais. Em quinto lugar, um profundo senso da justiça e do juízo de Deus. Às vezes as pessoas clamavam pela salvação. Há testemunhos, há relatos em livros que eu já li, que diz que as pessoas estavam desesperadas para serem alcançadas pela graça. Em sexto lugar, as cidades eram tocadas e transformadas, a ponto de que o índice de criminalidade ele caía drasticamente. Tanta gente que estava sendo salva e o mover de Deus em todas as cidades e as regiões. Em sétimo lugar, pessoas que passaram por esses lugares, voltaram para suas cidades com foco na salvação de vidas. Sempre aconteceu uma explosão evangelística em diversos outros lugares. Em oitavo lugar, as pessoas eram salvas. Em todos esses avivamentos, centenas e milhares de pessoas foram alcançadas. Em nono, a chama, ao se espalhar, alcançava todos os lugares. Os grandes centros e aqueles pequenos centros ou áreas urbanas também. Em décimo lugar, e o mais importante, é a centralidade da palavra de Deus. Esses movimentos
do país de Gales, na Rua Azusa, foram marcados pela centralidade na palavra de Deus. Bom, então, diante das constatações que a história nos mostra, voltemos então à nossa pergunta. A pergunta é: Wilmore está vivendo um grande avivamento? A resposta é muito simples. Os dias, os meses e os anos que vão se passar nos mostrarão se o que está acontecendo lá é um grande avivamento ou é um mover do Espírito para este momento naquela localidade. De qualquer forma, Deus está atuando, nós não temos dúvida disso. Eu quero lembrá-lo das palavras do profeta Abacuque. Finalizo com essas palavras. Ele disse o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, clamemos por um grande avivamento. Espero que esse vídeo tenha dado uma clareada aí para você sobre o que nós estamos observando nesse momento ali do outro lado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, deixar aqui o seu comentário. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Abração, gente querida. Até mais.